Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tá tudo bem? Espero que sim. Vamos lá, continuando nossos crimes contra a administração pública, que na realidade a gente vai começar a estudar os crimes em espécie agora. Estou falando em noções gerais, introduções gerais, que são importantíssimas para que você acerte as questões no concurso. E a última questão que a gente está trabalhando é exatamente sobre a possibilidade de particular responder por corrupção passiva. A possibilidade de particular responder por peculato. Particular pode responder por peculato? Pode. A gente viu que o particular pode responder pelo crime funcional desde que o particular cometa o crime em concurso com o funcionário público e conheça a circunstância de funcionário público. Por que deve conhecer a circunstância de funcionário público? Para evitar a responsabilidade penal objetiva. A regra é que esses crimes funcionais, os impróprios, eles são punidos mais gravemente do que os crimes funcionais, ou do que os crimes não funcionais. Então a regra é que os crimes funcionais são punidos de forma mais grave do que os não funcionais. Então, para evitar a responsabilidade penal objetiva, é necessário que para que o particular responda pelo crime funcional, é necessário que o particular tenha consciência que o funcionário é público, que o particular saiba que o funcionário público que o indivíduo é funcionário público. Porque às vezes cai assim: Sidney, particular, junto com Eduardo, seu amigo íntimo ou seu vizinho, funcionário público, subtraíram, em razão da função do Eduardo, o celular da repartição pública. Sidney responderá por qual crime? Aí tem lá, item A, furto? Não. Nesse caso, se eu sou amigo íntimo, se eu sou vizinho, se eu sou melhor amigo do funcionário público, é lógico que eu sei que ele é funcionário público. Daí porque, professor, eu não concordo com o vizinho, tá bom, mas a prova vai te dar mais elementos para vocês perceber que é amigo íntimo e que dava para o indivíduo saber que o outro é funcionário público. Agora, se na questão disser que o Sidney, particular, cometeu o crime com Eduardo, funcionário público, e que o Sidney não sabia da condição de funcionário público Eduardo, o Sidney vai responder por outro crime não funcional, pelo furto, pelo estelionato, e o Eduardo vai responder pelo crime funcional. Então perceba que o particular só responde pelo crime funcional caso ele esteja em concurso com o funcionário público e conheça a condição de funcionário público. Show de bola. Com isso, a gente pode começar a falar do crime de peculato. E aí, turma, a primeira coisa que eu preciso falar de peculato é sobre uma classificação do crime de peculato. Professor, já não estou gostando dessa matéria, é muita classificação. É não, pessoal. É simples, basta você entender, basta você abrir sua cabeça para que você entenda, que é fácil. Agora, eu preciso que você relembre da classificação de crimes funcionais, próprios e impróprios, da classificação de crimes funcionais próprios e impróprios. E agora eu vou apresentar para vocês outra classificação que é de peculato, que é o peculato próprio e o peculato impróprio. Então, o que é que eu estou falando para vocês? Por que é que eu estou fazendo isso? Para que você perceba que uma classificação não elimina a outra. Quando eu falei da classificação dos crimes funcionais próprios e impróprios, como o próprio nome está dizendo, são os crimes funcionais, então abrange todos os crimes funcionais. Seja peculato, seja exercício irregular da profissão, seja emprego irregular de verbas públicas, seja abandono de função. Então, aqui a gente está falando de todos os crimes funcionais. Todos os crimes funcionais podem ser próprios e podem ser impróprios. Vai ser próprio se não houver um outro crime que corresponda ao particular, e vai ser impróprio se houver outro crime que corresponda ao particular. Agora a classificação que eu vou apresentar para vocês é em relação à classificação do crime de peculato, só do peculato. E essa classificação, ela leva em conta a prévia posse, ou a posse prévia, do jeito que você queira, do objeto material. Do objeto material do crime. Então, essa classificação de peculato, ela leva em consideração a prévia posse ou a posse prévia do objeto material. E o que é o objeto material? O objeto material do crime
É a coisa ou a pessoa sobre a qual recai a conduta do agente. No peculato, vocês vão perceber que o peculato, turma, ele tem como objeto material o dinheiro, o valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular. Então, o crime de peculato, e que pode ser o peculato apropriação, por exemplo, é você se apropriar do dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular. Tudo isso que eu grifei em amarelo é o que a gente chama de objeto material do crime de peculato. A classificação que eu vou apresentar agora para vocês de peculato diz respeito à prévia posse. Ou seja, se o funcionário público tem ou não a posse prévia do objeto material. Se o funcionário público tiver a posse prévia do material, aí a gente diz que é um peculato próprio. Se para existir aquele tipo de peculato, é necessário que antes do crime o funcionário público já tenha a posse prévia do objeto material, aí é o peculato próprio. Já se não for necessário, se para existir aquele crime não precisa que o funcionário público tenha a posse prévia do objeto material, aí a gente tem um peculato impróprio. Professor, exemplo. Pessoal, o peculato apropriação é um exemplo de peculato próprio. Por quê? Porque você só vai pensar em peculato apropriação caso o funcionário público tenha a posse prévia do bem. Agora, o peculato furto é um peculato impróprio. Porque no peculato furto, o funcionário público não tem a posse prévia do bem. Qual é a diferença, então, de peculato apropriação e peculato furto? Ou seja, quando é que vai ser peculato apropriação e quando é que vai ser peculato furto? Simples. Basta você olhar se o funcionário público tem ou não a posse do objeto material antes de cometer o crime. Se o funcionário público tiver a posse do objeto material antes de cometer o crime, o peculato é apropriação. Se ele não tiver a posse do objeto material antes de cometer o crime, o peculato é o peculato furto. Exemplo, professor, com certeza. Vamos supor que eu receba esse celular da administração pública, vocês sabem que eu sou oficial de justiça, e os oficiais de justiça, eles deveriam receber várias coisas, né? Inclusive um carro para trabalhar, mas a gente não recebe um carro para trabalhar. Mas vamos supor que eu receba esse celular da administração pública, e esse celular é para eu bater foto das penhoras que eu faço, esse celular é para eu conseguir, para a secretaria, já que meu trabalho é externo, entrar em contato comigo. Pois é, aí eu recebi esse celular, e eu estou usando esse celular. Só que depois eu pratico atos como se dono fosse. Só que depois eu vendo o celular, eu alieno, eu quebro de propósito. Nesse caso, eu tinha a posse prévia do bem antes de cometer o crime. Ou seja, eu tinha uma posse do objeto material, essa minha posse era de boa fé, e de repente eu inverti o ânimos da posse. Aí nesse caso, turma, vai ser peculato apropriação. Por quê? Porque eu tenho a posse prévia do bem. Agora vamos supor que eu sou funcionário da Receita. E do lado da minha sala tem lá uma sala de apreendidos. Da galera sonegando tributo, coisa que você não faz, nem eu, ninguém faz. Da galera se vindo da Disney com mais de $500 e não... Falar em $500 eu não consigo parar de pensar no PS4. O paizinho de desgraça que a gente tem. Porque no caso... Aqui vai ser R$4.000, né? E lá nos Estados Unidos, $400. Aí fizeram um estudo que é mais barato você comprar passagem para lá, comprar e voltar, ainda sobra dinheiro do que comprar aqui. E o pior é que eu tô indo para lá, só que não vai ter lançado ainda, ninguém merece. Então vamos para frente. Turma, então no caso do peculato impróprio, no caso da Receita, foi lá apreendido um monte de celular. E aí eu não tenho uma posse desses celulares, mas eu sei que do lado da minha sala tem uma sala só de apreendidos. Eu vou lá sorrateiramente e pego um celular. Opa, eu não tinha a posse prévia do objeto material. Portanto, eu cometo peculato furto. Por quê? Porque o peculato furto é um peculato impróprio.
E o peculato impróprio é aquele que você não tem a posse prévia do bem antes de cometer o crime. Então essa classificação de peculato próprio e peculato impróprio, ela é totalmente diferente e ela não exclui a classificação de crime funcional próprio e crime funcional impróprio. Por exemplo, o peculato apropriação é um peculato próprio, como vocês já viram. É um peculato próprio e é um crime funcional impróprio. O peculato apropriação é um peculato próprio porque precisa da posse prévia do objeto material. Já ele é um crime funcional impróprio porque, caso seja o particular que pratique essa conduta de ter a posse prévia do bem e inverta o ônus da posse, o particular tem crime. Ele vai responder pelo crime de apropriação indébita. Então, o peculato apropriação é um peculato próprio, mas é um crime funcional impróprio. Tranquilo. E, turma, não esqueça que a gente está entrando agora na seara dos crimes próprios. A gente está entrando agora na seara dos crimes próprios. E não adianta você fazer cara feia, não, porque isso aqui é fácil. Tenho certeza que você já conseguiu entender o que é crime funcional próprio e o peculato próprio. E você já entendeu há muito tempo o que é o crime próprio. A gente viu que quanto ao sujeito passivo, os crimes podem ser crime comum, crime próprio e crime de mão própria. O crime comum é aquele que não requer do sujeito ativo nenhuma qualidade, nenhuma característica especial. Já o crime próprio é aquele crime que requer do sujeito passivo uma qualidade, uma característica especial. Os crimes que a gente vai estudar agora, todos os crimes do capítulo 1, que fala dos crimes praticados por funcionário público, são crimes próprios. Por quê? Porque só vai existir esses crimes se tiver pelo menos um funcionário público. Show de bola! E agora a gente vai estudar a topografia do artigo 312. Disse para vocês já que o crime de peculato é o que inicia os crimes funcionais. E existem vários crimes de peculato. Lá na primeira parte do artigo 312 tem um crime de peculato apropriação. Então no caput do 312 tem um crime de peculato apropriação na primeira parte. Já na segunda parte do caput, nós temos o peculato desvio. Vou explicar para vocês. No parágrafo 1º do 312, nós temos o peculato furto. E no parágrafo 2º, nós temos o peculato culposo. Já no 313, nós temos o peculato estelionato, e no 313 só. E no 313 hífen A e 313 hífen B, nós temos o chamado peculato eletrônico. Então aqui, turma, nós já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 espécies de peculato. Fora que o peculato do 313 hífen A e o hífen B, esses dois aqui, alguns chamam de peculato hacker. Quando for lá eu vou conversar com vocês sobre isso. Então o que a gente está conversando agora é sobre as espécies de peculato. E o peculato, então, pode ser peculato apropriação, furto, desvio, culposo, estelionato e eletrônico. E a gente vai começar estudando, então, agora as duas primeiras espécies de peculato. O peculato apropriação e o peculato desvio. Turma, aqui no artigo 312, e eu vou apagar... aqui no artigo 312, eu vou apagar aqui essa minha anotação para que eu possa explicar melhor. Ele diz assim, ó, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Queridos amigos, até aqui, até em razão do cargo, para trás, ou seja, do início até aqui a barra, a gente tem o peculato apropriação. Daí em diante, nós temos o peculato desvio. Então, daí em diante, essa parte aqui, nós temos o chamado peculato desvio. E o peculato apropriação, ele fala apropriar-se o funcionário público. Recentemente, a gente estudou o crime do artigo 168, que falou do crime de apropriação indébita. O artigo 168, ele fala de inversão do ônus da posse. Então eu disse para vocês o quê? Turma, na apropriação indébita comete aquela pessoa que tem uma posse de boa fé
e depois inverte o ânimos da posse. A posse dela, que era de boa fé, passa a ser então uma posse de má fé. Essa é o peculato, essa é a apropriação indébita. O peculato da apropriação é a mesma coisa, só que quem faz isso é o funcionário público. No peculato da apropriação, o funcionário público tem um objeto material de boa fé e depois ele inverte o ânimos da posse. Então esse núcleo do tipo penal, esse verbo apropriar-se, significa exatamente isso. O agente tem a posse em razão do cargo, de um objeto material, e inverte o ânimos da posse. A posse dele, que era de boa fé, passa a ser uma posse de má fé. Então, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo. Antes de eu explicar à turma o objeto material desse crime, perceba por que tanto o peculato apropriação como o peculato desvio, por que eles são peculatos próprios? O peculato apropriação e o peculato desvio são peculatos próprios porque é elementar do crime ter a posse em razão do cargo. Ou seja, a gente só pode falar de peculato apropriação e peculato desvio caso a gente tenha a posse em razão do cargo do objeto material. Que nesse crime o objeto material é o dinheiro, valor, qualquer outro bem móvel, público ou particular. Então pronto, o peculato apropriação e o peculato desvio são peculatos próprios porque é necessário para eles existirem que o indivíduo tenha a posse do objeto material em razão do cargo antes de cometer o crime. Beleza. E o que significa esse objeto material? Apropriar-se o funcionário público de dinheiro. Turma, dinheiro eu não vou explicar porque você sabe que é dinheiro, né? Valor ou qualquer outro bem móvel. Comete então peculato quem se peculato apropriação, quem se apropria e que tem em razão do cargo dinheiro, valor, turma, valor aqui pode ser qualquer outro tipo de numerário que não o dinheiro, como cheque, por exemplo, ou qualquer outro bem móvel. A gente já viu que o Código Penal, ele tem essa técnica, algumas vezes, de dar exemplos e depois trazer um termo maior, e depois trazer um termo genérico, qualquer outro bem móvel. Então, esse termo genérico, ele deve ser interpretado de acordo com seus anteriores. Então, aqui o funcionário público, ele se apropria de dinheiro, valor, qualquer outro bem móvel. E bem móvel aqui pode ser o celular, pode ser o computador, pode ser o carro, pode ser qualquer bem móvel. Então, o funcionário público, ele se apropria de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel público. Professor, público eu consigo entender. É o celular da repartição, é o computador da repartição, é o carro da repartição. Só que eu não consegui entender essa parte do particular. O que significa que comete peculato apropriação o funcionário público que tem dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, e exerce uma posse de boa-fé e inverte o ônus da posse. Eu não consigo entender, professor, como é que o dinheiro, valor, qualquer outro bem móvel pode ser particular. Turma, às vezes, o bem particular, ele está na posse do Estado. É particular, mas está na posse do Estado. Por exemplo, aqui em Fortaleza, eu acho que até para diminuir o trânsito, pessoal, Fortaleza está passando por um grande problema de urbanização de cidade pequena. Sabe cidade pequena que não pensa? Pois é, aqui a gente tem uma superlotação de carros, que você não consegue mais andar nas vias, é trânsito toda hora. Aqui a gente está uma cidade extremamente perigosa. Aqui a gente está uma cidade vertical, onde o povo só faz construir prédio. Então é coisa de cidadezinha pequena, mediana para pequena, pronto, Fortaleza está passando por esses problemas. E aqui em Fortaleza a gente está passando por uma fase também de muito reboque de veículos. As autoridades, a AMC no caso, a Autarquia Municipal de Trânsito, ela tem rebocado todos os veículos, corretamente, claro, que estacionam, por exemplo, em via irregular. Fizeram uma ciclovia numa rua que é super movimentada, e fizeram uma ciclovia para engarrafar mais ainda. Muito embora eu seja totalmente a favor de bicicleta, eu, por exemplo, vou para minha aula do doutorado e para minhas aulas da Unifor e para minha academia de bicicleta. Ontem, como eu comi muito, né, no domingo, aí ontem eu fui correndo, como eu falei para vocês na primeira aula que eu gravei hoje.
mas geralmente eu vou de bicicleta e sou extremamente a favor das ciclovias. Pois é. Aí quem estaciona nelas, e tem muito ignorante aqui em Fortaleza que estaciona nelas, que estaciona em vaga de deficientes, a AMC vai lá e tira. Quando o seu carro é guinchado, o carro continua sendo seu. Só que o carro, ele é guinchado, só que passa para a posse do Estado. E um funcionário público é que vai ficar responsável pelo seu carro. Então vão, por exemplo, pegam o seu carro e colocam no depósito da AMC, e colocam no depósito do Detran. Aí vamos supor que um funcionário do Detran resolva se apropriar do seu carro. Então ele guinchou lá seu carro, de boa fé e tal, e ele foi dirigindo. Ele disse, rapaz, que carro massa, vou ficar para mim. Opa, ele tinha uma posse prévia de boa fé e inverteu o ânimos da posse, ele cometeu o peculato apropriação, mesmo tendo se apropriado de um bem particular. Então, quando o código fala bem particular, é um bem que seja do particular, mas que esteja sobre a posse do Estado, esteja sobre a proteção do Estado. Você vai visitar um presídio, por exemplo, você não pode entrar com tudo. Algumas coisas suas, como o celular, como alguns objetos seus, que eles revistam em você, ficam lá com o agente penitenciário. Se o agente penitenciário recebe teus objetos, como tua carteira, como teu celular, recebeu de boa fé, tá lá olhando e resolve ficar com alguma coisa que é tua, ele comete peculato apropriação. O bem é particular, mas naquele instante em que foi apropriado, está sob a responsabilidade do Estado. Então é isso. O crime de peculato apropriação diz apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo. O peculato apropriação, então, ele é você ter a posse de boa fé e inverter o ânimos da posse. É como se fosse a apropriação indébita do funcionário público. E assim como a apropriação indébita, o peculato apropriação, ele se consuma no momento da inversão do ânimos da posse. Então, o peculato apropriação ocorre quando há a inversão do ânimos da posse do particular, de que ele tem a posse prévia em razão do bem. É um crime funcional impróprio, como a gente já viu, porque se essa mesma conduta for praticada por um particular, o crime vai ser de apropriação indébita. E esse crime, ele tá, aliás, criminalizando o funcionário público que tem uma liberdade desvigiada. O funcionário público, ele não fica 100% sendo fiscalizado. Então, porque eu recebi esse celular da repartição e eu tenho uma liberdade desvigiada, ninguém está vigiando o que é que eu faço com ele, porque eu fiz isso e pratiquei atos como se dono fosse, o Estado me pune pelo peculato apropriação. É uma confiança que a lei impõe que o funcionário público tenha de que ele não se aproprie dos bens do Estado. E é imprescindível, turma, para existir o crime de peculato, o nexo funcional. Aliás, pode colocar bem grande. Para existir qualquer crime funcional, qualquer mesmo, é necessário, é imprescindível o nexo funcional. E o que seria o nexo funcional? Nexo funcional ser aquele crime ter sido praticado em razão da função do funcionário público, pela facilidade que o cargo ele te impõe, pela facilidade que o cargo ele te ajuda, ele te dá. Então vamos supor, exemplos de prova que já caiu. Vamos supor, turma, que na minha sala, na Receita, eu trabalho na Receita e na minha sala tem um computador e eu gosto muito desse computador. E se eu levar esse computador para casa em horário do expediente, vai ser muito complicado porque todo mundo vai ver. Aí eu disse, não, vou fazer o seguinte, vou para casa, quando der a noite a Receita vai dar vazia, só vai ter o segurança. Aí eu chego para o segurança, oi, seu segurança, boa noite. Eu tenho um processo importantíssimo para fazer e eu preciso ir lá na minha sala. Mostro meu cartão funcional, o segurança, porque verifica que eu sou servidor público, me deixa entrar, e com isso eu pego o computador que eu queria pegar, coloco no bolso, coloco na pasta e vou-me embora. Opa, nesse caso eu só entrei na Receita à noite por conta da facilidade do meu cargo. Nesse caso eu cometi peculato apropriação. Agora imagine, turma, no caso do peculato furto, por exemplo, que eu não tenho uma posse em razão do cargo. Imagina que eu sei que do lado da minha sala tá lá cheio de achados e apreendidos. E aí eu disse, rapaz, quer saber? Eu vou na Receita à noite. Mas ao invés de entrar pela porta da frente,
de me identificar como funcionário público, eu vou escalar o muro da Receita, os andares, vou escalando por fora do prédio, quebro a vidraça onde tem os achados e apreendidos e subtraio os achados e apreendidos. Queridos amigos, nesse meu segundo exemplo, onde eu não entrei pela porta da frente, onde eu escalei o muro da Receita para conseguir ter o bem, não vai ser peculato furto e muito menos peculato apropriação. Porque, como eu já disse para vocês, você só vai pensar em quaisquer desses crimes funcionais se você verificar que está presente o nexo funcional. Ou seja, sempre só vai existir crime funcional, corrupção passiva, excesso-exação, caso você verifique que aquele crime só foi praticado em razão do cargo. Caso você verifique que na hora da ocorrência do delito, o indivíduo, ele se beneficiou, ele se valeu das facilidades do cargo. Não adianta nem você me dizer assim, professor, mas nesse seu segundo exemplo, ele só sabia que os apreendidos estavam na outra sala porque ele é funcionário da Receita. Não necessariamente. Para ter esse nexo funcional, é você analisar durante a conduta criminosa, durante a execução, quando ele começou a execução, ele se valeu das facilidades do cargo? Houve o nexo funcional? Se sim, durante a execução ele se valeu das facilidades do cargo, porque ele entrou pela porta da frente mostrando o crachá da Receita, aí o crime vai ser crime funcional. Agora, se durante a execução do crime você nota que ele não se utiliza das facilidades do cargo, aí não vai ser crime funcional, ainda que ele seja funcionário público. Tá dando para entender, turma? Ou seja, no meu segundo exemplo, em que o indivíduo escalou o muro da Receita, quebrou o vidro para pegar, durante a execução do delito, ele por nenhum momento se valeu das qualidades do cargo, das facilidades do cargo. Então, nesse caso, ele vai responder por furto qualificado e não peculato furto. Só seria peculato furto, só seria peculato apropriação, só seria corrupção passiva, caso tenha nexo funcional. Ou seja, durante a execução do crime, você notar que ele se valeu das facilidades do cargo para cometer o crime. Então é isso. Esse é o peculato apropriação. No peculato apropriação, então, o funcionário público tem a posse prévia do objeto material de boa-fé, só que ele inverte o ônibus da posse. A posse dele, que era de boa-fé, vira uma posse de má-fé. Já, turma, na segunda parte desse artigo, a gente acha o peculato desvio. E o peculato desvio, ele também é uma espécie de peculato próprio. Como eu falei, o 312 caput, ele traz dois crimes, o peculato apropriação e o peculato desvio. No peculato apropriação e o peculato desvio, como a gente tem que ter a posse do objeto material em razão do cargo, a posse prévia, só vai existir esses crimes se ele tiver a posse prévia em razão do cargo, eles são tipos de peculato próprio. Por que eles são tipos de peculato próprio? Porque o agente tem que ter a posse em razão do cargo. Eduardo, me avisa quando faltar 2 minutos. E aí, pronto, porque da vez passada ele não avisou. E aí, turma, o que é o peculato desvio? Diz assim, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Então, no começo diz, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel público ou particular de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo. O que é que significa desviá-lo? Significa, meus amigos, que o funcionário público tem a posse desse objeto material, do dinheiro, valor, qualquer outro bem imóvel, e ele desvia em proveito próprio ou alheio. Desviar é dar um emprego diverso do previsto em lei. Desviar é dar um emprego diverso do previsto em lei. Então, o funcionário público que comete esse crime é o funcionário público que dá um emprego diverso do previsto em lei para esses objetos materiais. Como eu preciso comparar e dar exemplos, eu vou deixar para fazer isso na próxima aula. Fiquem com Deus, bons estudos. Tudo de bom, galera.